Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma imensa alegria estar com vocês aqui em nosso canal mais uma vez para os nossos subsídios, os nossos conteúdos da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Você aqui de Presidente Epitácio, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em nossa sede na Rua Cuiabá, 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Também na congregação onde estamos agora, na Vila Esperança, todos os domingos às 8h30 da manhã. Na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, em frente à escola, no bairro da Vila Esperança. Isso aqui é apenas um complemento, é apenas um subsídio, uma porção para você, meu amigo, professora, termos melhor entendimento na palavra em sala de aula. E essas videoaulas, elas não substituem a aula presencial, porque o relacionamento interpessoal, o relacionamento pessoal, não substitui o relacionamento virtual. Você está me acompanhando aqui virtualmente, mas eu também participo das aulas presencialmente. Então é importante esta unidade, essa harmonia, porque ali na sala de aula você pode tirar as suas dúvidas, você pode tirar os seus questionamentos e sair dali com o entendimento da palavra para praticarmos melhor a palavra do Senhor. Nós vemos que quando se vai no restaurante, existe algo que é servido antes do restaurante, da comida principal, que é chamado de aperitivo. Então, esses vídeos aqui que nós postamos é uma ajuda, é apenas um aperitivo antes da comida principal, que é a escola bíblica dominical presencialmente. E nós tivemos a lição passada, que foi a lição de número 1, que falou sobre o início da caminhada cristã. Sabemos que o início da caminhada, nós estamos em uma caminhada, nós estamos como peregrinos e forasteiros. Nós vemos que quando Deus chamou Abraão, ele caminhou com duas coisas. Ele caminhou com uma tenda que armava, desarmava e armava. Desarma e ela arma. Isso mostra que ele não tinha um lugar fixo, mas ele esperava a promessa futura. E também Abraão andava com um altar, mostrar que ele deveria ter comunhão com Deus, para ele adorar a Deus, para ele buscar a face de Deus. Porque é a minha comunhão com Deus é que vai me levar para o destino da Canaã celestial. É a minha comunhão com Deus é que vai me encaminhar para a promessa. A minha comunhão me leva ao destino final, que é o céu de glória. E vemos que Abraão, então, andava com o altar, comunhão, e a tenda, mostrar que ele deveria ter comunhão, mas que ele não era daquela terra, ele estava ali somente como um peregrino e forasteiro de passagem. E o início da caminhada, ela começa com Cristo Jesus. E aí foi o que nós aprendemos quando Jesus teve aquele encontro com Nicodemos, que está lá em João capítulo 3. Vemos que ali é um dos fariseus que fazia parte do Sinédrio, ele era um político, ele era um grande mestre em Israel, o próprio Senhor Jesus é o único que ele vai reconhecer como mestre. Existia 7 tipos de fariseus, existiam fariseus que eram pessoas boas também. E vejo que Nicodemos, ele não foi com uma má intenção até Cristo Jesus. Haja visto, ele foi de noite, não sabemos se ele tinha medo, ou a preocupação, ou muita ocupação, porque ele era uma autoridade pública. Mas ele procurou Jesus e naquele diálogo ali, ele entende que não é voltar ao ventre da mãe e nascer de novo, mas é o nascimento espiritual. É ter uma nova vida espiritual em Cristo Jesus, o Senhor. Veja que ele vai de noite, mas ele vai diante da luz que ilumina todo mundo, que é Cristo Jesus. E aí você viu
o resultado. Haja vista os Buda, eles usam esses versículos para falar de reencarnação, mas não existe nada de reencarnação. Mas é o que? É uma regeneração, um renascimento, é um nascimento espiritual. Então, nascer de novo é o nascer da água e do Espírito, é receber vida espiritual. E entendemos na lição passada sobre o ciclo da vida, né, que é a caminhada, que fala sobre o ciclo da vida, que é o quê? Como que é o ciclo da vida? Inicia-se com uma infância, primeiro, infância, segundo, adolescência, terceiro, juventude, quarto, a vida adulta e quinto, a velhice. Ou seja, esse é o ciclo da vida. Essa vida pode ser curta ou longa, depende de cada um. Mas uma vez que você nasceu, você nunca mais deixará de existir. Você pode até morrer, mas o que morre é o corpo. Você nunca mais deixará de existir. E nós aprendemos que pela Bíblia Sagrada, querido, se você lê o livro de Eclesiastes, porque nós estudamos sobre a vida humana e a vida com Cristo. Tem pessoas que vivem e tem aqueles que sobrevivem. Então nós temos que viver, não apenas sobreviver na face da terra. E se você estudar o livro de Eclesiastes, porque você vai ver ali o sentido da vida. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele está na sua fase adulta. Cantares na juventude, velhice, Eclesiastes está na velhice. Cantares na juventude, Provérbios na sua fase adulta, e Eclesiastes ele já está na velhice. Os três estágios ali de Salomão. Quando ele está na velhice, ele reconhece, se você ler Eclesiastes, você vai ver que a vida só tem sentido. Salomão vai ensinar que tudo aqui é vaidade, que tudo aqui é passageiro. Ele vai ensinar para mim e você que a vida só tem sentido se for com Cristo Jesus, se for com Deus. Como diz João 14, credes em Deus. Jesus falou, e credes também em mim. Então a vida só tem sentido em Deus e em Cristo Jesus. E aprendemos que a nossa caminhada tem mais três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa caminhada agora, você não está sozinho. E veja que aqui falamos sobre um nascimento espiritual, nascer da água do Espírito. Assim como para se nascer uma pessoa comum, uma pessoa normal, natural, precisa da participação de duas pessoas. Precisa de um homem e uma mulher. E o nascimento ele é interno, é de dentro para fora. Então, após um relacionamento. Então, um relacionamento faz com que a pessoa gere. Nós somos gerados através da palavra, como diz 1 Pedro 1:23. E quando vai nascer, a mulher tem as dores. E Gálatas 4:19, Paulo diz que, de novo, eu sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, para o nascimento físico tem dores, para o nascimento espiritual, até que uma pessoa seja formada e seja chegada ao nível de Cristo, a estatura completa de Cristo, existem dores, sofrimentos. Então a vida, você vai entender em Eclesiastes que ela só tem sentido se ela estiver em Deus. Ou no Novo Testamento, nós vamos entender que a vida também só tem sentido se estivermos em Cristo Jesus. Queridos, eu escrevi algo já há muito tempo. Eu não sei de quem que é esta autoria. Mas nessa autoria, não sei se ele é cristão ou não, mas faz muitos anos que eu escrevi. Mas eu fiz por bem dessa lição 1 compartilhar com vocês aqui ainda esse requisito, esse complemento que diz assim. O título é O Preço da Vida. O Preço da Vida. Analisa comigo esse entendimento dessa pessoa. Quem sabe é um poema isso aqui. Olha só. Olha o que ele diz. Nós podemos comprar um livro, mas não o conhecimento. Podemos comprar uma posição, mas não a honra. Podemos comprar pessoas, mas não amigos. Podemos comprar um relógio, mas não o tempo. Podemos comprar uma casa, mas não um lar. Podemos comprar uma cama, mas não o sono. Podemos comprar comida, mas não o apetite. Podemos comprar remédio, mas não a saúde. Podemos comprar o sangue, mas não podemos comprar a vida. Vê se faz sentido isso. Isso faz sentido, queridos. Por quê?
A nossa vida está em Deus, é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós vemos que Nicodemos, ele era um religioso, mas ele tinha religião, mas ele não tinha um Cristo da religião. A palavra religião, queridos, tem uma palavra religião, né, que vem do latim religare ou relegere, religare, significa o homem ser religado a Deus. O pecado desligou o homem de Deus, afastou o homem de Deus. Cristo veio trazer essa religião de religar o homem a Deus. Religar o homem a Deus. Então, religião quer dizer religar. Então, quando falamos sobre religião, existe a verdadeira religião. Nós já lemos a lição passada em Tiago, capítulo 1, 27. Tiago ensina isso, e em Nicodemos vamos dizer que ele era uma pessoa religiosa, conhecia a Escritura, ele era um mestre, mas ele não conhecia o Cristo das religiões. Existem religiões que são falsas, queridos. Haja visto, algum diz que todas são boas, que todas levam a Deus, mas isso é um engano. Todas é igual, não é assim. Por quê? Tem pessoas que são religiosas, mas não têm um encontro com Cristo. Veja que as religiões Buda, sobre Maomé, essas religiões aí, veja que Maomé, por exemplo, existe alguns requisitos, uma coisa do homem, que o homem faz, que acha que é o que ele faz que vai levar ele a Deus. Porque existem 5 coisas que eles ensinam, que são as principais, né, para o homem alcançar a salvação. Primeiro, ir a Meca uma vez na vida. Segundo, orar 5 vezes por dia. Terceiro, o jejum de Ramadã, no mês de Ramadã. Terceiro, reconhecer Maomé como único profeta. Quarto, dar esmola, que eles têm uma porcentagem que ele dá. E alguns ainda se matam, né, se explodem, mas essas são as 5 coisas que eles entendem que vai trazer a salvação para a sua vida. Mas a salvação não é o homem indo ao encontro de Deus somente, mas é Deus também vindo ao encontro do homem. Tem que ter uma iniciativa do homem, e aí vem Deus com a sua iniciativa em direção ao homem. Mas o homem tem que ir em direção a Deus. Mas não é pelo que ele faz, mas não é pelas suas obras, não é pelas suas ações, é o que Deus faz pelo homem. Não é a bondade do homem, não é a minha bondade, ou as minhas esmolas, mas é a bondade de Deus para o homem. Tiago diz, toda boa dádiva, né, todo dom do alto perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Jesus mesmo disse, lá em Mateus, vós sendo mal, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está no céu. Então o homem é mau por si mesmo, por natureza pecaminosa. É Deus que é bom sobre as nossas vidas. Então, precisamos reconhecer o Cristo da religião, não apenas a mera religião. Então, o homem, na vida natural, ele nasce e ele morre, ou cedo ou mais tarde. Mas o que eu e você precisamos entender é que tem pessoas que nascem 2 vezes e morrem uma. E tem pessoas que nascem uma, né? E morre 2. Por exemplo, tem pessoas que nascem 2 e morre uma. E outras nascem uma e morre 2 vezes. Por exemplo, o salvo. O salvo, ele morre uma vez e nasce 2. Porque ao homem está destinado a viver e morrer uma única vez. Como assim? Morre uma? É a morte física. Mas ele nasce 2. É o nascimento físico, é o nascimento espiritual. E veja que o ímpio nasce uma e morre 2, que é a morte física e a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus. Então nós entendemos que a vida, ela só faz sentido se ela estiver em Cristo Jesus. Então vamos, queridos, falar a lição de número 2. Vai falar sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Lá em Deuteronômio 30:19, fala que, olha o que diz lá em Deuteronômio 30:19. Veja que
Quando falamos sobre escolha, falamos sobre decisões. Eu já disse em alguns vídeos, o que eu vivo hoje foi o que eu decidi lá atrás. O que você vai viver o futuro é a sua decisão de hoje. Veja só, Deuteronômio 30:19. Eis os céus e a terra que tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, quando falamos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga, fala de uma decisão que requer que o homem venha tomar. Queridos, o homem ele tem um livre-arbítrio. Veja que não é algo imposto, mas é algo proposto por Deus, um livre-arbítrio. O homem não perdeu com a queda, como ensina os calvinistas. Ele continua com o livre-arbítrio. Eu, quando encerro um ensino de escatologia, eu sempre ensino assim: Deus não muda quem não quer mudar. Porque na grande tribulação, tantas coisas vão acontecer e as pessoas não vão mudar. Você vai ver também no milênio, que após o milênio vai ser a última batalha de Gog e Magog. A destruição, porque as pessoas não se arrependeram, não se voltaram para Deus. Então, para essa lição, a palavra-chave aqui é porta. Jesus, o tópico 1, fala de porta e caminhos. A porta estreita. Veja que Jesus, ele nos convida a entrar pela porta estreita. Era comum em cidades, murada, existia ali uma porta. E geralmente essa porta ela é estreita. Essa porta era uma base de ataque dos inimigos. Era o lugar que os inimigos mais atacavam. Então essas portas precisavam ser muito reforçadas. Precisava de totalmente uma estrutura. Então era comum as muralhas e uma porta bem estreita em volta das muralhas, para impedir a invasão dos inimigos e também para que eles entrassem, e saíssem da cidade. Nas portas realizaram muitas coisas no Antigo Testamento. Tem um sentido literal e figurado. Metáfora, quando nós vemos Jesus diz que é a porta. Nós vamos ver isso. Nós vamos entender, queridos, que a porta estreita Jesus usa como uma ilustração, uma metáfora, para que entre pela porta estreita, porque ele fala aqui a porta e o caminho. Porque na capa da revista tem aí um caminho estreito. Porque existe um louvor da harpa cristã que diz: se o caminho é estreito, a porta é também. Então veja, o caminho é estreito e a porta é também. Porque o ponto 2 fala do caminho apertado. Por quê? Porque esse caminho é apertado. A palavra apertado vem do grego tílibo, que significa prensar com uva, espremer, pressionar com firmeza. Caminho comprimido. Isso mostra o quê? Que exige um esforço humano. Eu preciso me esforçar para entrar pela porta estreita e o caminho apertado. O que Jesus quis dizer isso, queridos? É que no reino de Deus não existe facilidade. O caminho que nos leva a Deus é apertado. É apertado. Metaforicamente aqui, caminho comprimido é aborrecer, afligir, angustiar. Veja que assim um caminho apertado que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus. É o renunciar. É o não praticar a hipocrisia. E eu preciso acumular tesouros no céu. Então o caminho apertado e a porta estreita, o caminho apertado é isso. Fala de uma renúncia. É preciso uma mudança. E o ponto 3 fala da porta larga e o caminho espaçoso. Por que isso? É pessoas que o que é a porta larga e o caminho espaçoso representa o que Jesus ensinou? É alguém que quer levar uma vida sem compromisso. É alguém que quer levar o evangelho de maneira superficial. É aqueles que dizem: não, eu vou à igreja uma vez por semana, tá bom demais, não precisa mais não, é só os domingos, tem que descansar. É aqueles que cantam em 115 e diz que quer trabalhar para o meu Senhor deitado na rede. É aqueles que quer levar uma vida segundo o padrão do mundo. Pessoas que expressam crenças e valores
segundo a sua vã maneira de viver. Ou seja, não tem uma renúncia. Trata, foi de uma porta, de um caminho que entra as pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias. Isso no período dos juízes. Veja que as pessoas, Juízes, finaliza, Juízes 21, o último capítulo e o último versículo. Não havia rei em Israel, cada um fazia o quê? Olha só, Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto, ou seja, fazia o que eles achavam, imaginava que era reto. Ou seja, muitas vezes o homem pensa que está fazendo o que é certo, mas não está fazendo o que é errado. Ou seja, é uma vida sem disciplina. Veja que não havia uma rei, não havia uma liderança, e eles queriam viver uma vida indisciplinada, sem regras. É aqueles que dizem, eu faço o que quero, ninguém manda em mim, pastor não manda em mim, ninguém manda em mim, eu mando no meu corpo, eu faço o que eu quero, eu tenho direito. É esse tipo de pessoas que entra pelo caminho espaçoso. É o mundo gospel. É aquelas pessoas que querem a Deus do seu jeito. É do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Né? Então é importante nós entendermos isso. O tópico 2, queridos, vai nos falar por que entrar pela porta estreita é difícil. Ponto 1, uma porta aberta, porém difícil. Por quê? Por que é difícil? Mas não é impossível. Porque precisa, para que atravesse essa porta, tem que deixar o egoísmo, o ego inflamado, a idolatria. Quando fala-se idolatria, queridos, não é imagens apenas. Ídolo é aquilo que você coloca acima de Deus. Pode ser um carro, pode ser um pregador, pode ser um cantor, um pastor. É um ídolo. Não, se for aquele pastor, eu vou lá. É um ídolo, isso é idolatria, precisa ser cuidado, queridos, isso é idolatria. Hoje falamos muito sobre católicos não praticantes, mas existem cristãos que não são praticantes. Existem pessoas que se dizem cristãos, mas não são, não vão à igreja. E a igreja precisa estar reunida. Queridos, quando nós vamos... Alguém entende, alguns comentaristas entendem, que vai ser salvo somente a 50% das pessoas. E eles se baseiam em Mateus 25, quando fala das 10 virgens, 5 que entram no reino. Quando fala de 2 no campo, Mateus 24, 40 e o 41, e 2 também no moinho. Veja que tira um, fica o outro. De Mateus 25, de 10 tira 5 e 5 entra. 5 fica fora. Então veja que é 50%. Mas a questão é que o Senhor Jesus, ele não quer apenas quantidade, mas ele quer o quê? Ele quer qualidade. Tá bom? Porque lá de Lucas, quando vai falar sobre a porta estreita, lá em Lucas 13, versículo 22, alguém perguntou para Jesus, olha só, Senhor, são poucos os que são salvos? É uma pergunta, questionamento. Veja, querido, que Jesus não respondeu se era poucos que iam ser salvos. O que Jesus quis dizer com isso? Não interessa você saber a numerolatria, o número de pessoas que vai ser salvo. Só que ele responde no versículo posterior. Respondeu-lhes, esforçar por entrar pela porta estreita. Por eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ou seja, vai ser tarde demais. Um dia essa porta vai fechar. É a porta da graça que hoje está aberta. Assim como abriu a salvação, mas ela está aberta para a igreja, a porta da graça. Mas um dia essa porta vai se fechar. Veja que a porta de Noé foi Deus que fechou, não foi Noé. É obra divina, não é obra do homem. Veja que Jesus não respondeu quantos mais. Se esforce você. Não se preocupe com os outros.
Mas entre você, se esforce você. Então não é questão, muitos ainda falam, Deus não quer quantidade, mas a qualidade. E isso é bíblico e é realidade, queridos. Deus não quer quantidade, mas Ele quer qualidade de pessoas. E isso é muito importante nós entendermos. O Senhor Jesus ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte em glória progressiva. É morrendo a cada dia e vivendo para Deus. Ponto 2. As oportunidades da porta larga são atraentes. Né? São atraentes. E o cristão, queridos, ele não pode se distrair. Se você vê na jornada do peregrino, o livro Peregrino, que encomendamos você também comprar, vai passando alguns lugares que ele vai se distraindo, depois ele volta e toma o caminho do céu novamente. Não podemos distrair com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo, porque tudo é atraente. A porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleite, libertinagem. Os que andam nesse caminho se levam pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia, apego prazeroso e ao mundo e de desprezo a Deus. 1 João 2,15-16 diz que não ameis o mundo nem o que no mundo há. O mundo aqui é o mundo sistema, não é o mundo cósmico. É o mundo sistema. Nem o que no mundo há. Não podemos amar o mundo nem o que no mundo há. Pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então precisamos fazer a vontade de Deus e permanecer para sempre. Ponto 3. As razões das exigências. Ou seja, existe uma exigência. Diferentemente da porta larga, o caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior. É uma decisão pessoal. Uma disposição em seguir na contramão da maioria do mundo. Segundo Coríntios 5,17 diz, veja só, é condicional, não é como ensina os calvinistas, predestinação, o homem é predestinado para a salvação ou para a condenação. Não, é condicional ao homem. Segundo Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo. Veja, é uma condicional, eu seguir a Cristo, como diz 1 João 2,6, eu andar como ele andou. Seguir as pisadas do Senhor Jesus, como diz Pedro. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos em nossa jornada cristã, que nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar barreiras, mas precisamos, queridos, vencer a cada dia. Precisa de uma transformação, de uma mudança de dentro para fora. Veja que o ponto 3 fala entrando pela porta e pelo caminho do céu. Qual é a exigência para entrar pela porta e pelo caminho do céu? Primeiro, arrependimento dos pecados. Não é algo emocional, mas é uma disposição de mudar de ideia e um exercício que envolve um aspecto mental e moral. Porque lá em Lucas 13, você vai ver daqui a pouco o que isso significa. É algo que envolve o comportamento. Segundo, confissão de pecados. Precisa confessar os seus pecados. Provérbios 28:13 diz, o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. É confessar e o abandonar. Deus, ele perdoa os nossos pecados quando nós confessamos e entregamos a Deus. Miqueias 7:18-19 fala que Deus lança os pecados nas profundezas do mar. Agora eu pergunto, esse mar de esquecimento existe? É literal ou metafórico? Se você deseja que eu faça um vídeo sobre o mar de esquecimento, deixa aí nos comentários embaixo que nós fazemos para você, tá bom? Mas o que eu quero entender aqui, quando fala que Deus lança no mar de esquecimento, quando você joga algo no fundo do mar, significa que você não quer ver mais, você não quer mais saber daquilo ali, você não quer mais lembrar daquilo ali. Não é que Deus esqueceu, é que Ele não quer levar em conta, fazer questão aquilo que você fez do seu passado. Quem quer lembrar o que você fez do passado é os homens. Deus,
ele esquece no sentido de que ele não vai levar em conta o tempo da sua ignorância, lançar no mar do esquecimento, nas profundezas. Significa que aquilo não tem mais importância, que aquilo não tem mais valor, os pecados foram jogados nas profundezas do mar. E essa ideia do mar de esquecimento, como diz Isaías, Miqueias, Hebreus 8, é isso que precisamos entender. Ponto 3, produzindo frutos dignos de arrependimento. Você vai ver em Lucas 3, do 11 ao 14, que é os resultados, que eu tenho uma frase aqui que eu até anotei. Os frutos são resultados de uma... Olha só, eu vou falar aqui para vocês entenderem o que eu anotei aqui. Os frutos são resultados de uma comunhão com Deus. João 15, 4, Jesus diz que nós só podemos produzir frutos se estivermos nele, ligados nele na videira. Só que lá em Lucas 3, do 11 a 14, vai 3 grupos de pessoas a João Batista. O primeiro grupo que vai é as multidões. O que devemos fazer? Eu já arrependi dos meus pecados, e agora? Agora tem um resultado, agora tem um fruto. Quem tiver 2 túnicas, reparte com o próximo. Eita, glória a Deus. Uma pessoa que nasceu de novo, se arrependeu dos seus pecados, ele vai ter o amor no seu coração, ele vai compartilhar com o seu próximo. Ele entende que o que ele tem não é dele, é a koinonia, a compartilhação. Agora vai aos publicanos. Quando os publicanos, Lucas 3, tá? Lê lá, do 11 ao 14, você vai ver. Do 11 ao 14. E aí, os publicanos, eles chegam até João Batista e falam, e aí, o que devemos fazer? Aí ele diz, não cobre mais do que o que está estimulado, porque era normal eles cobrar para Roma algo a mais e embolsava para eles. Ou seja, o que está ensinando para os publicanos, já que vocês se arrependeram dos seus pecados, vocês nasceram de novo, vocês precisam ter uma moderação. Vocês não podem ter mais ambição, mas uma moderação. Sabemos que no comércio tem 30% que a pessoa deve cobrar. Ou seja, não pode cobrar acima do limite. É isso que está ensinando. Você tem uma moderação, você tem um equilíbrio. E para o terceiro grupo que vai aos soldados, tipo como os policiais hoje. O que nós devemos fazer? Não maltrateis, porque era normal eles maltratar as pessoas, e não deis denúncia falsa e contentai com o vosso soldo. Para os soldados está falando, não aceite suborno, porque era normal receber dinheiro para aceitar uma denúncia falsa. E isso é o quê? É os frutos, é o resultado de uma comunhão com Deus. É o que eu ensinei aqui. É o resultado de um arrependimento. Quer saber sobre os frutos? Resultado do Espírito Santo em nós? Leia Gálatas 5:22. Ali fala de 9 frutos. Que primeiro começa com o amor. O amor me leva aos demais frutos. Então, entenda que o dom é falar em línguas. O segurar a língua é o caráter. Então, quando falamos entrar pela porta e pelo caminho do céu, primeiro arrependimento dos pecados, confessão dos nossos pecados e produzindo frutos dignos de arrependimento. Amém? Então, aprendemos aqui nessa lição que aqui é uma escolha. É preciso uma escolha entre a porta estreita e a porta larga. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério e a sua família. Um abraço.